partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando com muita alegria nos nossos corações mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Anota aí no seu caderninho, na sua agenda, para tocar, para quando der 16 horas na quinta-feira, entrar conosco ao vivo. Eu sou o Caio Ismael e estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer primeiramente a FEAL por essa oportunidade de estar aqui apresentando esse programa, me desenvolvendo nessa caminhada com Jesus. E, claro, a nossa querida médium, a irmã Eliana, presidente, fundadora do Centro Espírita que eu frequento, a nossa querida casinha em Campinas, e também a comunicadora desse programa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a sua primeira vez que está conosco, saiba que é possível mandar perguntas, dúvidas, comentários, sugestões até de pautas, de temas, pelo WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. E se você já nos acompanha semanalmente, não deixe de compartilhar esse programa com aqueles que você acha que possa, de alguma forma, ser útil, alcançar o coração, ajudar esse tema ou os outros que também ficam gravados. Qualquer programa, ou esse ou os anteriores, podem ser vistos, escutados pelo portal mundomaior.com.br. Também os diversos outros programas que vão ao ar diariamente, lá é possível ver os conteúdos, diversos outros conteúdos nessa rede de amor, né, do André Luiz. E estamos nas diversas redes sociais também. YouTube, Facebook, Instagram, é só colocar portal TV Mundo Maior que você vai nos encontrar e aí começa a seguir a gente, compartilha nas suas redes, tá ok? E hoje o tema que será trazido é um tema muito bacana que a nossa irmã vai trazer. O cristão versus o repouso falso. E a irmã vai usar como referência 1 Coríntios 16, 13, que diz assim: Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo. Então, irmã, com esse tema tão profundo, ansioso para escutá-la, nosso boa tarde, irmã. Querida Rede FEAL, o nosso boa tarde. As quintas-feiras e as gravações que fazemos antes são muito especiais para o nosso coraçãozinho. Como é bom preparar o tema, trazer, conversar com o apresentador da semana, os apresentadores, e que vão se misturando, que vão oportunizando uma agenda conosco. Boa tarde, ó Deus Pai, que nos oferta essa possibilidade, aos anjos guardiões e tutelares, aos realizadores que, de forma varonil, corajosa, intrépida, mantêm esse trabalho no ar. Também a todos aqueles que se organizam e vão superando as suas fraquezas em um gesto maravilhoso de permanência, continuidade. São instâncias difíceis, em um tempo inconstante, em um tempo que não nos oferece a oportunidade da continuidade, um tempo descontínuo. É o tema de hoje. Dando boa tarde ao FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a todos vocês, Regina querida, saudades, a nossa dia aí atrás, o backstage todo. E você, sócio Boa Nova, você para quem nós comunicamos. Os comunicadores comunicam para encontrar você, para estar com você. Com um carinho enorme a gente recebe de sua parte, quando você nos escuta, partilha conosco, envia alguém, olha, escute esse texto hoje. Veja quão importante esse tema que nós preparamos para hoje, que foi retirado do Fonte Viva, ao estudar. Gosto muito, porque esse livro é dito por alguns biógrafos, a gente sabia disso também lá,
né, dito pelos mais próximos. Chico amava os livros, todos os livros, amava as letras, amava seu trabalho, para ter força e continuar e ser varonil, ou seja, conseguir vencer as intempéries de uma vocação, né, não é nem vocação, de um chamado para preguiça, indolência, descontinuidade, desprestígio. Nós estamos em um tempo depressivo, em uma sociedade histórica e culturalmente depressiva. Instituído está o nada, o vazio, sem sentido. O materialismo, ele nos leva à morte, não à vida. Ele nos leva à decepção, e não à acepção e à concepção. Ele retira de nós a força trabalhadora. O trabalho ali está alienado, porque você faz só um pedaço, uma parte dele. É difícil você ver o todo, mas tudo está em tudo. É o axioma kardeciano, nosso querido Kardec, Allan Kardec, e naquela parte pequenina do trabalho estão todas as partes. Nos completamos uns aos outros. Quão bonito é aprender isto. Isso Cristo nos traz, o cristianismo redivivo, no espiritismo, nos mostra isso enquanto ciência. André Luiz, na sua grande obra, nos livros escritos através das abençoadas mãos de Chico Xavier, nos traz experimentações sem fim nesse sentido. Nós vamos tendo uma cosmovisão, leitura após leitura, com aqueles maravilhosos prefácios de Emmanuel, quão grandiosas aprendizagens fazemos ali no cotidiano da aplicação de uma filosofia à ciência da vida. O que é a ciência da vida? É a consciência, é quando nossa consciência trabalha é, ciente do que faz. Não estou num fazer alienado, como se eu fosse uma máquina. Resiste varonilmente ao convite para que você seja uma simples máquina que no final do dia é jogada fora e retorna para casa tristemente com um baixo salário, que às vezes não, a maioria das vezes, se não tiver o da esposa, dos filhos que vão crescendo e trabalhando já bem cedo, não conseguimos sobreviver, graças à beneficência de muitos. E no Brasil é muito bonita esta, esta verdade, esta realidade de corações bondosos, corações compassivos, corações que não vivem sem esse sentimento de solidariedade. É mais do que compaixão, porque não é compaixão, né? Compaixão é muito alta, é muito grande. Deus tem compaixão de nós. Ele está numa altitude. Nós nos completamos. Nós sabemos o que é a falta, o que é a ausência. Então, quando nos movemos para a ordem da ajuda, que nós chamamos aqui de empatia, chamamos aqui de caridade, no sentido profundo desta palavra, que não confundamos essa palavra com esmola, porque a esmola é indiferente, a esmola, sabe, você dá até para que o outro não te incomode, ou então para apaziguar a sua consciência dos seus deveres. Imagine se o sol não desse seus raios para nós, se as águas que passam pelos rios ou saem das minas do solo não apenas passassem e se dessem a nós, se nós não pudéssemos tomá-los, nós não teríamos vida no universo. E na correnteza da natureza está a lição das lições, está essa corajosa empreitada humana de tornar-se natureza, nascido naturalmente e também de uma natureza da reencarnação que é maravilhosa e que ainda não compreendemos profundamente toda essa relação da transfiguração de nosso espírito na matéria e depois da saída da matéria para o mundo espiritual. Nós temos proposições, descrição maravilhosa na literatura espiritista cristã. Também nos conhecimentos espiritualistas generalizados. Mas, queridos,
Aqui vamos nós ficar nesse cotidiano humílimo, pequenino, desse momento de fonte viva, varonilmente. O que é o varonilmente? É de varonil, é de varão, é do homem, do masculino, da coragem, da força, da intrepidez. Varonilmente é um advérbio, não é? Vigiai. E a citação escolhida para esta leitura que nosso querido Caio Ismael, o convidado de hoje para a apresentação, ele lerá daqui a pouco para nós. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Vejam que palavras lindas para esses atributos maravilhosos que descrevemos aqui de diversas formas. Aqui existe, olha, maneira vigorosa de ser, de se comportar, uma postura corajosa no mundo. Gostamos muito desta palavra, aprendemos ela com a ciência Hellinger e com o Instituto de Filosofia Prática Spelter, com a querida Tissilco Spelter. Postura, ela repete. O conhecimento, porque eles estão ligados à fenomenologia, que é o fenômeno da vida, não é? Isso tem muito, isso permeia toda, esta condição permeia toda a literatura espiritista. É impressionante o avanço da ciência em Allan Kardec, no seu conhecimento, na sua postura diante da vida, diante da ciência, diante da academia científica, a sua corajosa valentia de manter um axioma, de buscar com a ciência as razões das mesas que giravam, das mesas que se levantavam. O que é isto? Como é que pode ter um objeto inanimado inteligente? Impossível, tem alguma coisa. Ele foi observar, foi estudar. Que beleza, uma consciência além de sua época, além do seu tempo, e ainda demorarão alguns séculos para vermos em realidade esse grande filósofo. Modo corajoso de ser, sem temor. No amor não existe o medo. Eu gosto sempre de falar desta frase, porque ela é de João. E João, quando fala do amor, isso é uma forma linda, mas não, e nós vamos falar do amor hoje, mas em Coríntios, porque esta citação de Paulo, sede corajosos, sede varonil, agir de forma varonil, corajosa, intrépida, nós precisamos olhar para este ser. Será que eu me vejo assim? Como é que você se vê? Alguns segundinhos aí, pare um pouquinho e olhe para você. Em um tempo de tamanha violência, de toda forma a gente vai vendo as violências. Será que eu estou agindo de forma varonil? Eu estou tendo a coragem, como está escrito na epístola, na primeira etapa de Coríntios? Vigiai, estai firmes. Ou seja, vigia. Vigiar é olhar para cá, olhar para lá, olhar para si. O que está acontecendo comigo? Olhar os meus comportamentos, os meus modos, minhas reações a ações. Percepção. Quão importante a percepção. Será que eu percebo-me? Olho-me? Porque eu não conseguirei ser varonil se eu não compreender esta palavra maravilhosa. Portai-vos varonilmente. O título é varonilmente. É portai-vos, comportar, é para a gente se comportar de forma varonil. A postura do seu ser, onde ela está, como você está tratando o seu ser, a sua postura no mundo. É lindo. Tanto faz para o elemento masculino como para o feminino. Não existe medo no amor. Não deixai que o temor vos tome. O que nos torna fracos? Por que não nos comportamos varonilmente? Por que fugimos? Por que não olhamos claramente, francamente aos olhos do acusador, daquele que me traz uma situação XYZ? Por que dou as costas? Onde é a minha coragem para esclarecer situações que não alcanço, que não compreendo?
para chamar o meu próximo, para estar com ele em um ato corajoso, viril, de busca de diálogo, de pontes entre abismos e diferenças. Tão importante tudo isto. Nada, nada me é estrangeiro. Tudo que é humano me pertence. É uma fala antiga que a gente vai ouvindo ao longo do tempo, perdemos até a autoria. Não é nossa, ouvimos de alguém, que também deve ter lido em algum lugar, ou deve ter ouvido de algum lugar, mas quem souber o autor nos dê para a gente poder citar. Quão importante, nós temos uma doença que é o princípio da diferença. Eu quero ser diferente, eu preciso criar coisas e inventar. Então, nós criamos uma categoria muito, muito miserável, que nos dá miserabilidade interior e que nos impede ser a força do varão, a força e a coragem moral, a intrepidez, a, aquela, aquele atributo, como está descrito aqui, que nós estudamos aí no nosso, na nossa, na nossa preparação desse encontro de hoje. Maneira vigorosa de se portar. E o que diz Paulo? Portai-vos varonilmente, sede fortes. O que tira nossa força? Porque ela é dada a nós, ela existe fisicamente em nós. O que acontece conosco é que perdemos a nossa força quando perdemos as virtudes, quando nos deixamos levar pela mentira, pelo envolvimento, sabe, da falsidade, de queremos parecer o que não somos, de aproveitarmos-nos do que o outro nos dá, sabe, uma pessoa um ser que falasse que criou a água e não desse a origem da água ao universo da natureza? Muitas vezes nós estamos roubando. O roubo nos torna fracos. A autoria das nossas aprendizagens, isso faz com que nós percamos força. E faz com que também sejamos abandonados. Não é abandonados no sentido de, sabe, não te amo. Por te amar, te deixo. Plano espiritual maior. Eles não conseguem, nem, sabe, fica uma desintonia. A honestidade nos encoraja, nos torna varonil. A desonestidade nos torna fracos, fracotes, sem força, com palavras sem sentido. Perdemos até a nossa inteligência, tornamos-nos tolos. Sempre é preciso dar a fonte. Aqui, por exemplo, nós sempre falamos, a nossa fala está ligada à literatura de nosso querido mundo espiritual revelado pelas mãos abençoadas do grande médium, da grande antena psíquica. E eu digo isso continuamente, nada aqui me pertence. Eu sou uma coletora de sabedoria e sapiências e o tempo todo me remeto à fonte. Coríntios, Paulo, Bíblia, tradutor, traduções. Eu sou filha de uma cultura. Eu tenho uma mãe cultural, uma mãe histórica. Nós crescemos, rompemos nossos laços com a família, com os nossos pais, e aí queremos nos tornar autores, criadores, mas já fomos criados. Nós não conseguimos sair da cultura do tempo. Nós estamos prisioneiros dos limites de um tempo, de uma sociologia, de uma antropologia, de conhecimentos, porque os conhecimentos, lembra? Antes de ir à Lua, era um comportamento social. Fomos à Lua, devassamos aí o universo, descobrimos, a ciência foi avançando, e o mundo foi se abrindo e nós fomos mudando. Claro, é a cultura, ela é determinante. Então, nossa gratidão à cultura, a cultura espiritualista desde o Tibete, a cultura de todos aqueles que se dedicarem e se encorajaram, nós somos filhos de saberes diversos, de seres diversos. Como bom estar filiado, porque é como se a gente fosse um ramo da grande árvore, a árvore maravilhosa, divina, da própria vida.
quando eu não reconheço autorias com as quais eu faço o meu texto, quando eu não coloco o meu contexto, onde o meu texto nasce, é como se eu tivesse brotado do nada. Não consigo me ligar a Deus, não consigo me ligar ao princípio criador. E a ingratidão me avassala, a fraqueza, e eu fico perdido, sem força. Lembre-se que o bom ladrão na cruz, ele reconheceu a justeza, ele é um justo. Nós não, diz para o mau ladrão, que queria ter ou receber uma extraordinária força divina sobre os seus equívocos de vida, sem julgá-lo, não é? Mas são equívocos. Eu posso bater a porta e pedir, não preciso tirar. É verdade? Tão simples. Tudo isso parece estrangeiro no nosso discurso, mas não é, porque senão nós não vamos compreender a fala de Emmanuel nesse momento. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Quem é que nos dá essa força? Quem é? Vejam, o nosso texto e o tema que nós estamos trazendo é o cristão e o repouso, o falso repouso, ou repouso falso. O que será que Emmanuel está dizendo quando ele fala do repouso falso e pede para nós vigiarmos? Olha, vigiar é entender e compreender que algo pode estar me acercando e me tirando a seiva, ou algo pode me retirar a força. Isso é vigiar. É saber que há perigos. Não é andar solto como se Deus fosse obrigado a fazer a sua parte, como um empregado seu. Olha, nós muitas vezes avassalamos Deus. Nós damos ordem para Ele. Precisa ser do nosso modo, ou não cremos em Ti. É muito forte isto. Vamos olhar para isto hoje, nesse nosso pequenino encontro. Vamos meditar na profundidade desse texto de Emmanuel, pelas abençoadas mãos desse avatar, né, do século XX, adentrando aí os primeiros anos do século XXI. Boa tarde. Uma alegria estar aqui. Nosso carinho para você. Ah, não podemos falar, te ouvir. Se puder escrever para nós, tem aí todo o contato da TV Mundo Maior. O Caio agora nos repete como é que você pode escrever, aonde, ou ligar, ou perguntar, para fazer chegar até nós. Mas se não puder, não tem importância. Estar no ar e saber que em algum momento essa mensagem pode te encontrar, isso já nos alegra. Porque a gente coloca também em outros canais. Por exemplo, além do Caminhando com Jesus, que é esse programa de hoje, às quintas-feiras, fazemos também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o ESMESE, Espiritismo Sem Mistério, às terças-feiras, quinzenalmente, dobrando, fazendo uma dobradinha com aquele terno e amoroso e fraterno amigo André Luiz, que faz o livro dos Espíritos, o estudo do livro dos Espíritos. Quão maravilhoso! Já estamos lá no capítulo 24, passamos 25, daqui a pouco são 28, né? 27 e 20, o 28º é o da prece. É o capítulo das preces. Mas, enfim, queridas, estamos aqui com toda a alegria do mundo, chamando você para essa força de viver em verdade. Stágira é um termo indiano, não sei se é stágira, estagira, é escrito S-T-A-G-I-R-A. Stagira, eu li isto, não vi Mahatma Gandhi falando, mas na biografia dele tem esta palavra, e significa, em indiano, força na verdade. Nossa fraqueza significa mundo de mentiras, de ilusões, imagens feitas sobre mim mesmo e colocadas ao outro para enganar, seduções postas no ar, parecer ser o que não sou,
roubar do outro as autorias das suas falas. Quantas vezes vemos isso? Não se remetem ao fundador, aos fundadores, não há gratidão àqueles que fizeram, como se a gente estivesse aqui na FEAL e não agradecesse a FEAL, a força de amor que existe dentro das casas André Luiz, os atendimentos socorristas realizados à multidão de seres em sofrimento. Como não vamos agradecer e nos emocionar até as lágrimas com esse trabalho maravilhoso da Fundação Espírita André Luiz também? Incrível! E fazemos parte, estamos aqui com um pedacinho. Ah, chegamos por último, chegamos há pouco tempo, e que alegria saber que somos acolhidos, abraçados pelos criadores, como se estivéssemos sempre. Generosidade no ar, o amor é generoso. Beijos no coração. Até já, com Caio Ismael, a leitura desse maravilhoso texto. Fiquem com Deus, na paz de Jesus. Lembre que seu anjo guardião está aí. Lhe trouxe para esse programa para assisti-lo e pede a ele para lhe dar entendimento, lucidez. Vocês não imaginam, nos ensina o Livro dos Espíritos nas Preces, quão esmerados são os bons espíritos e os espíritos iluminados em socorrer, amparar aqueles que pedem a reforma moral, a reforma espiritual, aqueles que pedem para ver os seus próprios defeitos e dificuldades, aqueles que oram e soluçam pela mudança de atitudes, vencendo seus vícios, superando seus defeitos. É incrível, diz Allan Kardec ali no estudo, a prece ao anjo guardião. Pedir um conselho, abstém quando estiver em dúvida, diz a resposta. É lindo. Então, claro, sim, temos medo, mas chama aqueles que não têm, destemidos, corajosos, varonis, venceram intrépidos as suas lutas e nos amparam, nos encorajam, como esses grandes textos da doutrina espírita pelas abençoadas mãos desse médium incrível e maravilhoso. Boa tarde, até já. Irmã, então, como a senhora pediu, vamos então passar os contatos para aqueles que queiram mandar pergunta, dúvidas, comentários, né? Tem o WhatsApp, que é possível mandar dúvidas, até sugestões de pautas, é 11 99643 3827. E também tem as diversas redes sociais, eu já comentei na primeira parte, o portal mundomaior.com.br. Nesse portal, que é da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, lá é possível ver diversos temas, diversos programas, assistir esses programas que vão ao ar, o Caminhando com Jesus, diversos programas, diversos conteúdos ficam disponíveis lá, tanto na rádio, na Rede Boa Nova de Rádio, como a TV Mundo Maior. E também lá é possível se tornar sócio nos Amigos da Boa Nova, que você pode se associar, ajudar mensalmente, contribuir de forma mensal ou de outra periodicidade. Então, vou deixar 2 telefones também que é possível entrar em contato. Um é um fixo e um WhatsApp. O fixo é 11 24 58 32 14. E o WhatsApp 911, 11, né? 97261 0272. E vamos então à leitura do texto que a irmã disse, trazido por nosso querido Emmanuel, né, através das mãos do nosso Chico Xavier, varonilmente, que está no Fonte Viva, o item 19. Vigiai na luta comum. Permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores
substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso. É legal que ele coloca, né? O erro impensado é ensinamento valioso. Só que tem uma condição: sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. E Emmanuel continua: sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes, e realmente tropeçamos muitas vezes, né? É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz. Aqui diz a frase exatamente que a irmã trouxe, né? O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então, estamos aqui com esse texto maravilhoso, varonilmente, passando a palavra para a irmã, buscando mais conhecimento ainda sobre esse tema tão profundo de como nos fortificar nessa ação, né? Não distanciar da fonte. E, querida fiel, querido sócio, aí estavam os dados para você contatar, escrever, estar conosco. Essa comunicação é com você, é para você. Nós preparamos o tema com muito carinho, porque estamos em um tempo em que desacreditamos da nossa própria força, desacreditamos da nossa própria coragem, estamos com uma cultura que nos enfraquece em nós mesmos. Então vem a cultura espiritista fiel, a comunicação, mostrando quão você é sagrado diante de Deus, quão você é amor do amor, do amor, do amor, e da gênese criadora. Ele disse, haja luz, o Espírito é luz. Luzes diferenciadas quando evoluídas e lindas, resplandecentes, e luzes opacas, densas, sem brilho, quando estamos nos nossos, vamos dizer assim, momentos infelizes e inferiores. Os vícios nos levam à perda de iluminação, as virtudes nos elevam até as iluminações. Então, nossa grande palavra é a palavra mor da doutrina, e das casas espíritas e das reuniões espiritistas. Reforma íntima. Reforma o teu ser. Veja, não está mandando você se destruir, deixar de ser quem é, ter a sua espontaneidade, conhecer suas qualidades, mas também olhar para os seus defeitos. E com que facilidade nós caímos e incorremos em posturas, ou seja, nos postarmos como seres que ainda não somos. Melhor menos palavra do que menos palavras do que palavras que não são verdade em nossos lábios, que não são vividas por nós em nossos lábios. É muito importante dar início para essa coragem amorosa que falada aqui, que diz Emmanuel no final do seu texto, aqui no Fonte Viva. Esse final é maravilhoso. Ele está falando aqui que não somos, vejam, não é? O cristão não é aprendiz de repouso falso. Olha, repouso falso na falsidade. Eu quero me apresentar sendo uma coisa que eu não sou. Eu ainda não paguei o preço de ser.
aquilo que eu desejo ser. Eu até invejo o outro que é inveja boa, vamos dizer, como às vezes vaidade boa, orgulho bom. Porque as forças do orgulho que fere e da inveja que destrói está no lugar em que eu a coloco. Se eu a coloco como um convite à minha própria melhoria, é excelente. Eu olho o outro, admiro o outro e falo, vou segui-lo. Nós precisamos admirar a beleza alheia, não tomá-la como se for a nossa e começar a repetir ela, nos colocando lado a lado. Vamos colocar quem está à frente lá na frente e vamos andando. O Cristo está à frente, caminhando com Jesus até Ele, porque eu estou caminhando com Ele, suas falas, seus aprendizados, até o dia que eu posso chegar, me aproximar dEle e abrir meus olhos, né, após a nossa vida e o direito de vê-lo, não é? Onde ele estiver, procurá-lo, ajuntarmos-nos às multidões daqueles que estão trazendo para a terra o combate à mentira, à destruição, e estão propondo reuniões para realizar a vida. É lindo, estamos. Então, não viemos para o repouso falso, né? O mestre serviu sem acepção de pessoas até a cruz, quer dizer, nem separou as pessoas, ele conviveu com todas, né? Então, compete a nós trabalhar na seara do infinito bem, vigiando, ajudando, agindo varonilmente, ou seja, corajosamente. Lembra dos atributos que nós estudamos aqui? Né? De maneira vigorosa, corajosa, sem temor, valentemente. Coração valente, aquela canção linda, né? Tem até aquela história para a criança, né? Da menina valente, linda. Não é verdade? Olha que palavra. Então, guarda, nós falamos no encontro passado da ascese, né? Ou da ascensão, ou do crescimento para as virtudes. É preciso, esse texto vem completar lá, porque se você não tiver essa coragem, e essa coragem está onde? No amor. Bom, nós falamos, e a citação que seja fortes é da Epístola de Paulo a Coríntios. Por quê? Então, agora fechando o nosso encontro de hoje, antes que ele, né, o tempo passe, vamos situar Coríntios. Corinto está na Grécia Antiga, faz parte da antiguidade grega. Ali, Paulo instituiu um núcleo cristão grande e de judeus que ali também habitavam, e está dito com a maioria dos autores que Corinto e as duas, ele foi em duas epístolas, foi dois momentos que ele escreveu para Corinto, para os cristãos em Corinto. Por quê? Porque eles eram indóceis, indisciplinados, é, como é que se chama? Inclinados à falsa adoração, porque estavam na Grécia com uma cultura, qual? Qual que era a cultura antes do Deus único? Antes desse conceito entrar na cultura grega? São os deuses, o panteísmo. Olha que força. Então, ele precisava combater isso. Tem estudiosos que falam que foram as duas igrejas que mais, eclésias e grupos cristãos, que mais deram trabalho a Paulo. Mas é não Coríntios 13. Quem não conhece Coríntios 13, está a nossa força. Vamos ler? Eu vou ler para deixar para você como um presente hoje, no nosso encontro singelo, pequeno de hoje entre nós, certo? Temos poucos minutos para fechar. Temos poucos minutos para fechar o encontro, mas vou lê-lo, porque essa força varonil está no amor. Ligamos-nos a Deus, aos tutelares que nos dirigem os caminhos. E então, nós estamos no caminho do amor. Caminhar com Jesus é caminhar no caminho do amor. E a força e a coragem, agir, é agir com o coração. O que é o coração? É amar. Olha que bonito. Ama a ti mesmo, dá a ti mesmo o alimento sagrado da verdade, da postura varonil ou varonilmente plena de verdade, de humildade, de modéstia. Sentai-vos ao último lugar para que seja convidado ao primeiro lugar. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase próprio, escreve Paulo nesse momento, dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Isso quer dizer, não terá efeito a minha palavra.
Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, e se eu não tiver fé para dizer uma montanha, passe daqui para lá, e não tiver amor, não serei nada. E nem a montanha se moverá, porque o que move a montanha de dificuldades é o amor. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres, e até for para a fogueira, como mártir, né, em prol dos ideais, mas se eu não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu digo, no que eu creio, no que eu faça, sem amor estou falido. Compreendem? Não é cultura de citar coisas, não é falácias, não é saberes, é ter amor no coração, é vir a este encontro nosso com amor, amor por si. Vou lá ouvir a FEAL, os programas ali estabelecidos, porque eu quero crescer, eu quero vencer a mim mesmo. Deixa-te, querida alma, deixa-te crescer. A gente não vai acabar. Eu já estou nas portas dos meus 70 e ainda não cresci. E aí, sabe quantas citações da definição de amor nós temos em Paulo, em Coríntios 13? Eu até numerei aqui para falar para vocês, 18. Então, vamos lá? Encerrando, então, o nosso programa de hoje, carinhosamente oferecemos a vocês essa meditação singela em torno da epístola, a primeira epístola a Coríntios, de onde sai essa força varonil, mostrando a nós que não estamos aqui para, como o tema, nós tiramos o tema da última frase, para um repouso falso. Nós queremos repousar no amor, no trabalho, na arte do dar, do semear, do aprender, com alegria. Então ele começa assim, não importa o que eu diga, no que eu creio, o que eu faça. Sem amor, estou falido, estou perdido, estou enfraquecido, não sou varão, não sou homem, né? No grande sentido humanitário. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Você já se preocupa um pouquinho mais com os outros do que consigo? O amor não quer o que não tem, que não lhe pertence. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, depois os outros, não perde as estribeiras. Olha que lindo! Consegue manter a calma, mesmo em momentos calorosos. Não contabiliza os pecados dos outros. Ele errou, errou, errou. Eu não. Não esqueço de ver os meus equívocos. Não festeja quando os outros rastejam. Olha que lindo, olha que ideia linda. A 10ª afirmação sobre o amor. O amor, olha o que ele está dizendo aqui, né? Assim não importa o que eu diga, nem o que eu faça, se eu não tiver amor, estarei falido, fraco, caído. No 10º, ele segue, no 11º, tem prazer no desabrochar da verdade. Olha que texto eterno. Tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, 13º, sempre procura o melhor, 14º, nunca olha para trás. Olha que lindo. Então, o ontem é o ontem. Se eu cair às 8, 8h05, estou de pé, 8h02. Nada disso. Levanta, sabe criança que vai caindo? Você levanta, olha dos lados e segue, pá, como se não tivesse caído. O que aconteceu? Nada. E segue olhando para o futuro, para o amanhã, para o aqui, o agora, que geralmente é o deleite, ou a brincadeira, ou o que ela tem para fazer. Aprendamos com as crianças a amar. Sempre procura, confia sempre em Deus, 13º item. Sempre procura o melhor, nunca olha para trás, 15º e último, mas prossegue até o fim. Como você sabe, Paulo escreveu suas cartas em grego. O amor nunca morre. É lindo. A palavra inspirada um dia será esquecida, a oração em línguas vai passar, o entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. O que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Paulo, em Coríntios 1, 13, 8 a 16. Em essa leitura, nós oferecemos a você como um presente carinhoso, como ternura que sai de nossos corações em sua direção. Gratidão a Deus por esse momento de luz e de paz. Gratidão, Ferral. Gratidão, Caio, por estar conosco nessa apresentação como apresentador, possibilitando o nosso crescimento e a palavra de hoje.
Vamos todos, então, nos comportando para orar com tranquilidade. A nossa prece de Pai Nosso. Fala ela com teu coração, fecha teus olhos e pensa com todo o carinho naqueles que realmente precisam da sua oração e da nossa prece. Que todo o grupo que está aqui reunido, no invisível e no visível, dimane o amor carinhoso, ou o carinho que o amor nos dá em direção aos enfraquecidos, para que se desfortaleçam, aos perdidos, para que se encontrem, àqueles que resvalaram na depressão ou na desistência, para que retornem ao ponto de partida e na coragem, para os enfermiços da alma, que busquem o Salvador que cura, o amor verdadeiro no seu peito, no seu coração, aprendendo sempre, levantando a cada manhã com a nova respiração, com um bom Senhor, com um bom Senhor. No vale de lágrimas em que me encontro, ter a certeza que elas cessarão, eu sorrirei, e amanhã é novo dia. Até a semana que vem. Grande abraço a todos vocês que um dia puderem estar conosco e nos ouvirão, nos escutarão e sorrirão, enxugarão suas lágrimas e com coragem seguirão seus passos. Com Jesus, até Jesus. Boa tarde. Você acompanhou Caminhando com Jesus.